Olá, se você ama bater papo e se você ama missões, seja muito bem-vindo, porque esse é o Seja Luz Podcast, o seu podcast de missões nacionais. E aqui nós estamos comprometidos em compartilhar tudo que Deus tem feito no Brasil por meio dos nossos missionários espalhados pelo país. Que alegria te receber em mais um Seja Luz Podcast. Tá começando, muito bate-papo, mas antes de apresentar os nossos convidados e falar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje, eu quero te lembrar que Missões Nacionais está não só aqui no YouTube, inclusive se você não é inscrito, você pode se inscrever, mas está em outras redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok, X, canal do WhatsApp, tudo isso com informações do campo, muita coisa, afinal Deus tem feito grandes coisas, gente, muitas coisas no nosso país, e você pode ficar por dentro de tudo isso acompanhando Missões Nacionais nas redes sociais. E se nós estamos agora, não sei, esqueci em que período que a gente está do mês. Mas, em compensação, eu sei que um ano ainda não acabou, beleza? E você pode, inclusive, se a sua igreja não começou a campanha Vitória, minha igreja não começou a campanha de missões nacionais ainda, não tem problema, porque você pode começar ainda. O site da campanha de missões nacionais, Minha Pátria para Cristo, está disponível. Então, tem muito conteúdo legal, além do kit. São conteúdos que vão para além do kit que as igrejas recebem dos cartazes. Então, as revistas estão lá, muito material infantil para você usar à vontade na sua igreja. E se você já está fazendo a campanha de missões na sua igreja, você pode, inclusive, mandar pra gente fotos, pra gente compartilhar nas nossas redes sociais e as pessoas também ficarem sabendo como é que tá sendo a campanha de missões aí na sua região, na sua cidade. Então, manda pra gente, a gente quer ver. E vamos embora, vamos falar do que a gente tem que falar, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre povos não alcançados. Se você assiste o podcast, você já sabe que o Brasil tem, sim, povos não alcançados ou povos não engajados. Isso não é exclusividade fora do Brasil, nós temos aqui. E hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre um desses povos não alcançados. Por isso, nós estamos aqui com um casal muito especial, que é o pastor Gilmar e a Jade. Sejam muito bem-vindos, que alegria recebê-los no Seja Luz. Alegria nossa, muito obrigado pelo convite. A gente até se sente muito feliz, né, Gilmar? Por mais essa oportunidade da gente poder falar dos povos não alcançados. Então, pra gente, assim, é uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, Vitória, graça e paz. Nós estamos aqui, muito, como disse Jade, muito felizes realizando um sonho, né, Jade? Participar de um podcast, né? Na verdade, é um sonho do Gilmar, né? Ele tava doido para fazer um podcast. Eu, nesse ponto, sou um pouco mais vergonhosa, assim, né? Agora o Gilmar, a gente fala que ele é mostradinho. Então, agora vai dar um check. Isso. E muito feliz mesmo de poder, estar, de compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito em meio a esse povo maravilhoso que Deus nos confiou. Que mesmo assim, eu brinco, eu falo pra Jade que para fazer entrevista, fazer um vídeo, as pessoas pedem pra gente filmar alguma coisa para postar nas igrejas, né? Eu travo, né? Eu sou descolado mais por trás das câmeras, né? Mas quando se trata de falar desse povo, né? A gente enfrenta qualquer situação. Com certeza. E estamos aqui, né? Para compartilhar e é verdade, né? É um sonho participar, assim, de um podcast, e principalmente um podcast de missões nacionais, né? Seja Luz. Então, desde já, muito obrigado, tá? Por essa oportunidade. É de vocês, a casa. Mas vocês ainda não falaram, a gente ainda não falou qual povo que vocês trabalham. Então, acho que vocês podem começar se apresentando, contando um pouquinho mais sobre vocês. E que povo é esse não alcançado que vocês estão aí trabalhando? Vitória, é uma realidade, né, que o nosso Brasil realmente enfrenta. Temos aí essa realidade dos povos não alcançados, mas graças a Deus que Deus nos levantou para trabalhar com eles, né? O meu nome é Jadima, só que vocês podem me chamar de Jade, que é assim que eu sou conhecida, né? Na junta, nas igrejas. E eu autorizo que eu sou o marido, tá? E nós trabalhamos com os povos ciganos no Brasil. Então, assim, existe um povo que, se a gente parar para perguntar o que a gente imagina de povo cigano, vai vir muita coisa ruim, né?
E a gente está aí para falar desse povo, para evangelizá-los, para falar do amor de Cristo, falar para eles que Jesus também ama eles, né? E também passar nas igrejas, para que esse preconceito, essa discriminação, né, possa realmente acabar. Porque a gente gosta de falar que cigano é gente como a gente. E ele merece também, né, o evangelho de Cristo. E Deus nos chamou para realmente falar para esse povo. E o Gilmar vai contar como foi, né, Gi? Se apresenta e conta como que a gente conheceu os ciganos. Eu sou o Gilmar da Jade, como todo mundo fala, né? Ela fala de mim, mas ela é a famosinha, né? Todo mundo, não sou não, ninguém gente. ninguém lembra meu nome nos lugares, assim, o Gilmar da Jade, né? É o Gilmar da Jade. É o Gilmar da Jade, né? Então eu sou o Gilmar. Mas você não é meu mesmo? Com certeza, né? Com certeza. E, inclusive, né? Eu ia falar que nós somos casados há 29 anos, ou seja, janeiro de 2026, nós vamos completar 30 anos de casados, né? Olha Então, como só, já deu muito a show. deixa aqui, né? Eu já quero pedi-la novamente em casamento. Oh, porque nós vamos Nossa, ao renovar. vivo, gente, Ao vivo. pra vocês Você vai- verem. não pode. Nós Aqui vamos- é para falar sobre o povo cigano. Calma. Mas já quero avisar que 6 de janeiro de 2026 nós vamos completar 30 anos de casados. Chão. Você viu? Nós vamos renovar os votos, né, Ele Jade? prometeu que ia realmente fazer a festa novamente. Então eu tô esperando, na expectativa. Vai ser festa cigana? Também, olha, A gente... você me deu Uma ideia renovação de votos muito- assim. Quem sabe na nossa igreja Não. cigana... já tô dando spoiler, né? Olha, Do nosso... não tem Inclusive como da deixar missão. os ciganos de fora. Não tem, né? É a nossa vida, E né? vocês trabalham, você contou, vocês têm 30 anos de casados, filhos e netos. Sim. Nós temos 2 filhas, né? A Ana Carolina é a mais velha, a mais nova é a Maria Helena. Temos 2 netinhos que, inclusive, estamos morrendo de saudade, porque agora, daqui uns dias, a gente vai completar 60 dias Longe de de casa. E estamos morrendo de saudade, doidos para voltar para casa, mesmo sabendo de toda a responsabilidade que a gente tem de divulgar, de falar do trabalho entre os ciganos, de fazer uma excelente promoção missionária. A saudade dos netos, olha, é gritante. Jade quase todo dia faz uma chamada de vídeo. Sim. Né? Ontem mesmo eu conversei com eles. Nosso netinho, o Antônio, agora em novembro, né? Ele vai completar 8 aninhos. Ai, que E a legal. Catarina tem 2 aninhos, né? Os 2 são filhos da nossa filha mais velha, né? Da Ana Carolina. E a nossa caçula também, né? Já é casada, mas não tem filhos ainda. Ainda, né? Não. Não, tudo bem. E como foi que surgiu os povos ciganos na vida de vocês, né? Surgiu já junto com o chamado de vocês já foi para trabalhar com povos ciganos? Olha, desde quando... Detalhe, tá, gente? Eu gosto de mencionar, né? Ela já até sabe, né? Eu não nasci em um lar cristão. Eu nasci. Jade é batista desde o ventre da mãe dela, né? Olha. E é batistona. E eu não nasci num lar cristão, mas Deus preparou, né, essa pessoa muito especial para me ganhar para Jesus, né? Então, olha só que coisa. Além de esposa, minha mãe na fé, né? Jade me ganhou para Jesus. Eu era membro de torcida organizada, né, de futebol. Né? Não vou entrar em detalhes, não, tá, gente? Apesar que o podcast a gente pode falar um monte de coisa, né? A gente pode ficar livre, né? Fica livre pra falar. Não, mas não vou entrar em detalhes, não. Ele vai deixar vocês com curiosidade. Deixar o povo curioso. Né? Mas vocês podem imaginar, quando se fala que a pessoa faz parte de torcida organizada, o que ela vai fazer lá num estádio, né? Ela faz tudo, menos ver o jogo. Verdade. Teve situações, várias partidas, sim, que saía do estádio e não sabia nem o placar do jogo, porque você estava mais ali preocupado com a torcida adversária, o confronto, o xingamento, aquelas coisas todas. E aí Deus colocou Jade no meu caminho. E quando eu estava chegando eu estava saindo para ir para um estádio para assistir um jogo do meu time. Também não vou falar o time que eu torço, tá? Vocês vão ficar curiosos, mas todo mundo já sabe, né? Que eu gosto de postar as coisas né? Meu tricolor paulista que tá não vou falar, meu ele não tricolor aguenta. paulista. que só tá dando tristeza pra gente ultimamente, né, Jade?
Sim. E eu tava todo uniformizado, saindo para entrar no carro para ir pro estádio com os colegas, e Jade chegou no portão de casa, né? Onde você pensa que vai, né? Onde você tá indo? Aí eu falei, tô indo pro jogo, todo uniformizado. Ela me chamou, né? E lá dentro de casa, da minha casa, para não fazer eu passar vergonha na frente dos colegas, né? Aí falou assim, ó, tudo bem, você vai pro jogo, né? Você quer ir, você vai, mas a partir de hoje eu vou te dar 2 opções, ou jogo, ou estádio de futebol, ou eu. Vocês já eram casados? Não, a gente namorava. Namorava. Aí ela falou, ou estádio de futebol, torcida, organizada, ou eu. E aí você já sabe a resposta, né? Vamos completar 30 anos, né? Qual foi a minha escolha, né? E foi assim, Jade me ganhou para Jesus. E aí, desde o começo, aí eu, né, todo o processo, aí fui batizado em 31 de dezembro de 95, ou seja, 31 de dezembro agora vai completar 30 anos, né, de batismo, né? E aí, desde quando fui batizado, a gente sempre se envolveu nas coisas da igreja, né, nos ministérios, nos trabalhos da igreja, até o dia que Deus colocou o povo cigano no nosso caminho, ou a gente no meio do povo cigano, sim, né? E foi assim, né, como a minha conversão e o chamado missionário se deu dessa forma, de envolvimento em todas as etapas da igreja, todos os ministérios da nossa igreja, a gente sempre participou. Surgiu no servir, né? Porque assim, eu sempre tive esse entendimento. E aí, automaticamente, acabei passando isso para ele. Que quando a gente aceita Cristo, todos nós temos um chamado. No caso, com o trabalho com ciganos, é um chamado específico. A gente entende que nem todas as pessoas vão para outros povos, né? Mas o chamado de evangelizar, de pregar, de ser luz, é para todos. Você aceitou a Cristo, você precisa. Aquilo que fez bom para que fez bem, né? Que é bom para você querer passar isso para o outro. Então, o ID é para todos. E desde quando a gente casou, a gente entendeu que o nosso chamado começou na igreja local, com os trabalhos ministeriais. Dali a gente já trabalhou com o Sopão da Madrugada, já trabalhamos com o Ministério da Ambulância, Crianças Especiais. E aí Deus nos chamou para trabalhar com o PEP. Isso em 2004, final de 2004 para início de 2005. E a nossa igreja iria implantar um PEP em uma das comunidades de São Paulo, só que precisava que o missionário morasse no local. E do lado desse projeto do PEP tinha um acampamento cigano de mais ou menos umas 60 famílias, e a nossa igreja ficava a menos de 2 quilômetros desse acampamento. E a gente também não sabia, porque nós somos não ciganos. Muitas pessoas perguntam isso, se nós somos ciganos e Deus nos chamou, não. Nós somos não ciganos que trabalhamos com ciganos. E ficava a menos de 2 quilômetros. E a gente, como todo mundo, tinha esse olhar de preconceito, né? Que cigano é isso, que cigano é aquilo. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele colocou esse projeto justamente para que a gente pudesse ter esse olhar especial para as comunidades e olhar os ciganos que estavam ali nessa comunidade também. E aí um holandês que fazia parte do projeto do PEP veio para fazer um trabalho com os ciganos e convidou a nossa igreja para poder ir fazer esse projeto, que era realizar um jantar, né? Um jantar junto com a comunidade cigana, e ele queria, de alguma forma, introduzir a igreja ali. E isso foi maravilhoso. E aí a nossa igreja foi, como nós éramos envolvidos com essa parte do assistencialismo da igreja, e também envolvidos com o PEP, que era do lado, e a gente morava do lado do acampamento, a gente falou, não, nós vamos, né? Mas aí, sim, lá teve o chamado específico. Tanto eu e o Gilmar, quando a gente olhou aquelas pessoas ali, a gente viu literalmente como ovelha sem pastor, como diz em Mateus 9 ali, né? Então, assim, Deus foi maravilhoso, porque a mesma visão que eu tive, o Gilmar também teve. Por isso que Deus não separa o casal. Tem o mesmo chamado. Então, casais, Deus vai chamar os dois. Vai chamar os dois. Chama os dois. E aí a gente teve a mesma visão de olhar para aquele povo, ter compaixão e querer realmente conhecer mais. Aí a gente se aprofundou e começamos em janeiro de 2006 a desenvolver projetos sociais, começando com alfabetização entre eles. E aí nós especializamos, tivemos treinamento, moramos em outros estados e estamos até hoje. E aí, quando foi finalzinho de 2008, a Junta conheceu o nosso trabalho, nos convidou para fazer parte do quadro de obreiros da Junta e estamos. Então, agora em novembro, 17 anos pela Junta. E com os ciganos, né, os povos não alcançados, em janeiro, 20 anos. Então, aí.
Chão, é chão. A gente reduziu, né, bastante. É chão, muita história para contar, imagino. Mas eu acho que antes de a gente contar sobre a realidade da evangelização, as pessoas precisam saber quem é o povo cigano. Acho que vocês podem contar um pouquinho sobre quem é o povo cigano, como que eles vivem, por que que existe esse preconceito que existe, é fato. Acho que é isso. Bom, gente, o cigano é um povo, é uma etnia, né? Muitas vezes as pessoas confundem, né? Quem não tem conhecimento nenhum acha que cigano é religião, né? Acha que cigano é um estilo de vida, acha que, um né? movimento, né? É um movimento, acha que a gente pode virar cigano, né? Que é um estilo assim que você pode adotar, né, e virar cigano, deixar de ser cigano. Não, cigano é um povo, é uma etnia. Segundo os pesquisadores, né, a origem do povo cigano é lá da Índia, né, a raiz do povo cigano. Né, os ciganos foram perseguidos, expulsos da Índia, conforme a história, né, peregrinaram pelo mundo inteiro, chegaram no Brasil, né, no período da colonização. Né? O registro mais antigo é de 1574, quando chegou o primeiro cigano no Brasil. É um povo que onde ele chega, ele absorve muito a cultura. Ele influencia na cultura do povo, né? Então a nossa história é recheada, né, de questões do povo cigano. Eles influenciam na música, na culinária, em todos os ramos da sociedade, né? E é um povo que tem suas tradições, tem a sua cultura própria, suas tradições, seus costumes. É um povo que tem a sua bandeira. A gente não trouxe a bandeira, né? Nós presenteamos um pastor, né, nessa campanha, isso, né? Mas o presente foi muito bem entregue, assim, porque vai desenvolver um trabalho com ciganos lá da região, lá em Sergipe, né? Um abraço, pastor Gerson, né? E a gente não trouxe a bandeira, né, dos ciganos, porque é um povo que tem a sua bandeira, tem o seu hino, tem o seu idioma, né? Tem a sua língua própria. As pessoas falam pra gente, não, o cigano fala estranho. Não é estranho. O cigano tem o seu idioma próprio, porque é um povo. Essas são as características, né? Dele ser considerado um povo. É minoria étnica, né? Dentro do nosso país. Que nas leis estão tramitando, né, o Estatuto Cigano para que esses povos sejam realmente reconhecidos no nosso Brasil. Porque eles estão aqui há muitos anos, é um povo de cultura milenar que não muda. Você pode ver que entra moda, sai moda e os ciganos continuam da mesma forma. E é um povo que é resiliente, a gente fala muito, porque ao longo dos anos ele sofreu muita perseguição. Até hoje, tanto que se você, como eu iniciei, né? Se você fizer uma pergunta quem são os ciganos para qualquer pessoa, só vem coisas ruins. A gente só imagina coisas ruins. E os ciganos, não é isso. É um povo que merece o nosso respeito e que, como tem de tudo de ruim no meio deles, tem também no nosso, dos não ciganos. E a gente precisa parar com esse preconceito e entender. E através desse estatuto que a gente ora para que seja aprovado, é que ele realmente vai ser reconhecido como um povo. Então eu não posso, por mais que eu tenha traços de viajar muito, de me vestir como cigana, eu nunca vou ser uma cigana. Cigana é nascido de um pai, uma mãe cigano e considerado cigano. Então a gente tem orado para que seja realmente aprovado, para que eles sejam os povos originários, como eram os indígenas também, eles, né? Então que a gente possa realmente lutar por esses povos. E o povo cigano é um povo que tem uma história muito trágica, muito marcada ao longo dos anos, mas não é falado. As pessoas não gostam de falar, né? Tanto que no Holocausto dos judeus, mais de 500 mil ciganos foram mortos. E isso a Alemanha reconheceu, foi do nazismo, né? Do nazismo, foi levantado monumentos, né, em prol disso, tanto que tem o dia, né, da resistência, né, da resiliência dos povos ciganos, e a gente precisa começar a comentar sobre essas coisas. Eu acho que está na hora de a gente começar a entender que os ciganos também estão aqui no nosso Brasil, eles são brasileiros, considerados brasileiros, mas eles também são de etnia cigana, e eles precisam ser respeitados, né? Perfeito. E vocês falaram tantas coisas interessantes, acho que novas, muito das coisas novas, inclusive para mim, mas por que eles são considerados um povo não alcançado, assim, em questão de evangelização? Justamente por conta, complementando, né, que Jade falou, tudo que a gente ouve falar,
que a gente ouviu falar sobre ciganos são coisas ruins, né? Se você, graças a Deus, hoje não, né? Ainda tem alguma coisinha que sai, mas até pouco tempo atrás, se você abrisse o dicionário e procurasse a palavra cigano, você ia se deparar com definições horríveis do povo cigano. Você quer ver? Se eu perguntar para você, Vitória, o que você... E como a gente está falando abertamente, a gente precisa acabar com esse preconceito. Jade, podcast o entrevistado pode perguntar? Olha. Pode, tá. Se não pudesse agora, já era. Eu perguntei. Perguntou já. Agora já foi. Não dá para voltar atrás, né, gente? Mas eu gosto de mexer, que é assim que a gente faz com a igreja, pra gente poder pensar. Porque essa sua pergunta, ela é muito interessante. Porque esse é um povo que tá aqui, é um povo brasileiro, por que é um povo não alcançado? Se eles estão na nossa pátria. Mas se eu perguntar para você, o que você acha que são os ciganos? Me defina cigano para você. Eu vou falar antes de conhecer. Isso, é isso que eu quero. Antes de conhecer, para mim, cigano era um povo que vivia se mudando de canto em canto. E eu não sabia muito mais que isso. Sim. A não ser um povo nômade. Sim. Que vivia em acampamentos e ficava se mudando de canto em canto. Era tudo que eu sabia. Que nem você foi muito modesta, muito bom. Mas se você perguntar, né, Gilmar, para algumas pessoas, elas vão dizer que são ladrões de crianças, são feiticeiros. Porque é assim que eles, infelizmente, colocam... Graças a Deus, a Vitória é crente mesmo, né, Gilmar? Ela não pensou, né, Jade? Mas aí vem a pergunta. Por você pensar e outras pensarem isso, você já evangelizou cigano alguma vez? Não. Você já pensou? Até por medo. Você já orou alguma vez por um cigano? Não. Então, é isso. Então, a maioria das nossas igrejas que a gente tem passado, a gente constatou isso. Que os ciganos estão aqui, nós vamos ver os ciganos, a gente pensa coisas ruins dos ciganos, só que a gente não tem nem esse olhar de orar pelo povo cigano, quanto mais evangelizar. Então, por isso que ele se enquadra nos PNAs, povos não alcançados. Porque é um povo que está na nossa pátria, que existem 1.200.000 ciganos, é a estimativa mais ou menos que nós temos, porque nem o IBGE não conta, e a gente não evangeliza esse povo. E eles estão aí. Então, por isso que se enquadra nos povos não alcançados. O cigano tem religião? Ou tem uma religião específica do povo cigano? Antes de entrar nessa questão da religião, deixa eu complementar também, né? Vocês viram que Jade é bem descolada, eu só vou complementando. Não, senhor. Nós vamos falar junto. É porque esse tema sobre os ciganos, pra gente vivenciar isso, pra gente é maravilhoso essa é uma oportunidade muito boa, porque para o nosso povo, eu não sei o alcance, né, Vitória, do podcast, né, são só os batistas, quem peço a Deus e não. Né? Seja para todos. Mas a nossa intenção é que todos os cristãos, independente da denominação, tenham esse conhecimento, porque, como eu estava falando, o próprio dicionário definiu o cigano com coisas horríveis que eu prefiro nem comentar como que era a definição, ao ponto do Ministério Público entrar com ações na justiça para que os dicionários tirassem a definição. Porque quando as crianças, os adultos, as pessoas ciganas abriam o dicionário para procurar a definição do seu povo, se deparava com aquela trágica definição. E aí o Ministério Público entrou com ações e hoje já não sai mais. Imagina, então, você quer conhecer sobre um povo, você vai no dicionário, tanto online como, né, os físicos mesmo, impressos, e você se depara com coisas horríveis. Você continua com medo, se afastando. Os nossos pais, nossos avós sempre ensinaram que cigano, né? E aqui vão falar que nem diz o cigano. Cigano tem um termo, eles falam, quando eles querem falar, eles não ficam medindo as palavras, não. Eles fala rasgado logo, né? Então eu vou falar rasgado aqui no podcast. Nós, até hoje, quando a gente não tem um conhecimento sobre o povo cigano, a gente olha para um cigano, para uma cigana, as mulheres com as roupas coloridas, e a gente imagina um monte de coisa horrível. Vai ler minha mão, vai me enganar, é ladrão, é trapaceiro, é isso, é aquilo, só coisas ruins. E Jade fez a pergunta para você, eu fiquei com medo, né? Eu falei, poxa, Jade, não devia perguntar um podcast, vai que ela fala que nem igual nossos irmãos nas igrejas, porque a gente, na nossa promoção missionária, na nossa pregação, a gente faz essa pergunta para a igreja. Me defina cigano com uma palavra. No momento de culto ali, na pregação, eu faço essa pergunta, muitas vezes, e
a maioria, todo mundo já responde sem hesitar. Ladrão, trapaceiro, agiota, povo que rouba criança. Eu cresci com medo de que olhava para as mulheres com as roupas coloridas e já me escondia, porque ensinam que cigano rouba criança. E aí, por conta disso, a gente cresce, a gente se converte e a gente não vai até os ciganos levar o evangelho. Por isso, os ciganos hoje são considerados um dos povos não alcançados em nossa pátria. E a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa ir até o povo cigano, e foi isso que Deus fez. Em 2006, colocou, já que nós não fomos, um detalhe, né, que Jade não mencionou, o acampamento cigano estava a menos de 1 quilômetro da nossa igreja. E ninguém nunca passou na cabeça de ninguém ir até os ciganos. E aí foi preciso Deus levar uma pessoa, trazer uma pessoa de fora, chegar em nossa igreja e falar, olha, tem um povo ali, com as minhas palavras, né? Olha, tem um povo ali esquecido pela igreja. E foi quando eu e Jade pisamos pela primeira vez em um acampamento cigano e estamos até hoje, vamos completar 20 anos. E se tem tudo isso no meio da comunidade cigana, que a gente sabe que tem muitas histórias, é lá que nós temos que estar. Aí é que o evangelho tem que entrar. Ponto importantíssimo, entendeu? Jade. É por isso que nós estamos lá. A gente precisa alcançar esse povo, para que haja transformação. A gente não acredita, a gente não estampa a sua camisa. Jesus transforma. Mas como que vai transformar se ninguém vai lá? Não é? Vocês tocaram num ponto importantíssimo. Se tá tudo de errado, Jesus precisa entrar. Precisa entrar. Jesus precisa como entrar. Entrou Como é que vai dia entrar? Na nossa vida, né? Exatamente. Mas ressaltando, tá? Tem cigano... Será que tem cigano astuto, velhaco, trapaceiro, como... Não tem jeito, né? Eu tento guardar segredo, não quero falar as coisas ruins. Mas eu falei que não ia falar o que estava no dicionário, mas no dicionário estava bem assim. Cigano, um povo de origem indiana, que vive em vários lugares, um povo astuto, velhaco e trapaceiro. É o que estava no dicionário. Mas será que no nosso meio, será que não tem gente astuta, velhaca e trapaceira no nosso meio dos não ciganos? Não é verdade? Aí eu brinco nas igrejas, eu falo assim, olha, gente, às vezes até dentro das igrejas tem. Mas por que esse preconceito tão grande contra um povo? Ao ponto de nós que estampamos no peito, né? Minha pátria, eu não estou, já de estar com a camisa, minha pátria para Cristo, Jesus transforma, mas nós não vamos até um povo. E isso a gente está falando de cigano. Imagina quantos segmentos da sociedade, quantos povos, né? Que a gente não vai porque nós somos seletivos. Então, passou da hora da gente quebrar isso, né? E a gente ir para todas as pessoas, que é a missão que Jesus nos confiou. Incrível. É isso, galera. O negócio aqui hoje tá... Tira uma dúvida. Como que funciona a evangelização dos povos ciganos? Porque vocês falaram que começaram, na verdade, com projetos sociais. Sim. Né? Vocês não chegaram direto com a evangelização. Vocês chegaram... Como que isso funciona? A evangelização dos povos ciganos. Tem alguma diferença da evangelização que a gente faz de porta em porta? Tem. Como que é? Então, por a gente falar de outros povos, e isso também, Vitória, um detalhe. Nós trabalhamos com os povos ciganos e é um trabalho pioneiro. Então, por nós não sermos ciganos, a gente tem errado mais do que acertado, porque a gente precisa entender a cultura. Então, a gente fala que nós estamos há 20 anos, poxa, não, a gente está engateando. Eu não acho que a gente errou mais, não. A gente erra mais do que acerta, tanto que o erro a gente vai deixando para corrigir. Não é não? Querendo ou não, quando você acaba entrando num povo que você não conhece nada e não sabe como introduzir a palavra por ser uma outra cultura, você acaba fazendo falhas. Não quer dizer que fechou as portas, mas que a gente teve que várias e várias vezes recomeçar e rever a forma como aplicar, isso porque a gente não tem. Se a gente falar hoje para trabalhar com os povos indígenas, a gente tem material, a gente tem pessoas mais experientes, é um trabalho há mais de 100 anos, então a gente hoje tem pessoas capacitadas que pode. No nosso caso, quem é que ensina para trabalhar com cigano?
Eu e Gilmar. Então a gente vai errar. Ensina a gente mesmo. Entendeu? Porque não tem, é um Deus. trabalho. Deus, então. Deus. Mas só que a gente é Se não- falho. Então, assim, para trabalhar com os povos ciganos, hoje, graças a Deus, que mesmo nós estando engateando, a gente tem material, a gente tem um pouco de conhecimento, que é o que a gente sempre fala. A gente precisa conhecer a cultura, a gente precisa estudar sobre os povos ciganos, a gente precisa tirar a nossa cosmovisão da nossa cultura para poder entender a cosmovisão de outro povo, que nem tudo é pecado. Então, andar com aquelas roupas coloridas, viver de barraca, andar a cavalo, as mulheres usar flor de cabelo, usar muito ouro, nada disso é pecado, isso é cultural, é deles. Nós não estamos ali para acabar com a cultura de um povo, a gente precisa entender isso. Por isso que é um trabalho transcultural. Agora, a gente precisa entender que também não é a gente, mas é orar para que o Espírito Santo convença, sim, sobre pecados como mentira, enganação, como tem no nosso meio. Qualquer outro lugar. Então é isso que a gente está ali, para levar o evangelho e aquele cigano entender que o Espírito Santo vai convencer ele e ele vai aceitar Cristo. A parte da evangelização, primeiro é estudar. E segundo, é o que eu falei, a gente como a gente. Eu entrei com a ação social porque foi o meio que a gente achou, por não conhecer, que seria muito bom. Mas você pode entrar dentro de um acampamento ou numa comunidade que hoje tem os ciganos que vivem de casa também e você se apresentar como missionária, falar de que igreja que você é, falar que você gosta da cultura que você precisava conhecer mais e que você estaria ali para orar. Porque os ciganos do Brasil, quase ali chutando uns 70% são católicos. Aí os outros têm as outras religiões, outras seitas, enfim. Mas a maioria são católicos, então eles acreditam em Deus. A gente só precisa levar a essência, que é o filho dele, através do filho dele que traz a salvação. Então, quando a gente chega para um cigano, a gente fala que a gente quer orar por ele, que a gente quer abençoar a vida dele, e os ciganos gostam no geral. Eles são muito receptivos para isso. Ainda mais oração. Então, se você vai a primeira vez dentro de um acampamento ou a comunidade, você faça isso, você apresente, não fale que tem alguns povos que você não pode se identificar. Nesse caso, não, você se identifique, fale que você é missionária, fale seu nome, fale que você gosta da cultura, que você está ali para orar, e aí vai dar conversa. É o relacionamento discipulador que a gente fala, né? A gente vai conversando e dali vai surgindo como é no nosso convívio. Nas ruas, as mulheres ciganas pedindo para ler a mão, como que é, Gilmar? O Gilmar ensina aí. Essa parte mais difícil você deixa pra me complicar, É porque você fala tão bonitinho. A parte da evangelização na rua com as mulheres, eu gosto porque ele coloca assim de um jeito muito legal. Que a gente faz uma tática que também não é a correta, mas é o que a gente tem espalhado e tem dado efeito, né? Para que sejam evangelizadas as mulheres nas ruas. A gente nem gosta de entrar nessa questão, né? Que é uma questão cultural mesmo, muito antiga, né? As ciganas adotaram a prática da leitura de mão nas ruas para ganhar dinheiro, né? Você concordando ou não, Vitória, porque você é crente. Eu concordando ou não, que nós somos crentes, nós somos cristãos, né? Nós temos esse entendimento bíblico conforme a nossa fé, mas e aquela mulher que desde pequena ela acompanhou as práticas da mãe, da avó, e aí ela aprendeu aquele ofício para ganhar dinheiro, e aí a gente olha para aquela cigana na rua lendo a mão e a gente já vai lá com a Bíblia, bate com a Bíblia na cabeça, que nem elas relatam para a gente, né? Relatavam para a Jade. A gente chegava no acampamento, logo bem no comecinho do ministério, a gente chegava no acampamento lá e as ciganas chegavam para Jade e falavam, né? Tipo, como se elas dissessem assim, ó, o que vocês querem aqui, já que na rua vocês tratam a gente mal, né? E aí a gente não sabia disso, e as ciganas relatavam para Jade que quando elas estavam lendo a mão das pessoas na rua, os crentes batiam com a Bíblia na cabeça, expulsavam demônio, né? E a gente ficava até assustado, falava, ué, eu nunca fiz isso, né? E eu pensava assim, né? Eu não falava, mas eu pensava, não deve ser batista. Não era essa parte para você contar. Não deve ser. Era só uma parte da evangelização. Ensaiou direito. Né? Poxa. Não deve ser batista. Aí eu brinco, tá? Me perdoe os nossos irmãos das igrejas pentecostais. Eu pensava, deve ser um crente da igreja pentecostal, porque eles são mais ousados. Negócio de bater com a Bíblia, expulsar demônio, não é batista. O batista ia sair correndo, né? Eu brinco assim. Gente, nós somos batistas. Mas aí, brincadeira com nossos irmãos, né, das igrejas pentecostais, né?
mas que eles são mais ousados, São. né? Muitas questões. Mas nessa parte eu ficava pensando e realmente, né? Eu falava, não deve ser Batista. Batista não faz isso. Batista, não, porque é medroso, vai sair correndo. E também Batista não vai tratar mal cair do cavalo. Porque quando a gente começou a nos aprofundar nessa questão, a gente viu que os batistas também tratam mal as ciganas, né? Inclusive, Jade, por um tempo, adotou a prática de se vestir de cigana, ficar na porta da igreja, com autorização dos pastores, né? Pedindo para ler a mão das pessoas, para ver como que as pessoas iam reagir. E aí a gente detectou que os batistas também tratam mal quando não conhecem, né? E aí a gente entendeu que a gente tinha que aprofundar nessa questão de levar esse conhecimento para as igrejas, mas eu me... Você vai falar sobre aí isso. da Você questão viu, né? A gente fala pra ele responder, ele vai criando a outra história que eu que vou tem lembrando, a ver. Perdeu, esqueci até a pergunta. Você viu? Isso. E aí a Jade pediu para eu dar essa dica, né? Então, não façam isso. Não trate mal a cigana na rua. Quando a cigana parar você, mesmo que não é algo que a gente acredite, conforme a nossa fé, eu já falei, mas quando a cigana parar você para ler a mão na rua, não trata mal. Ela tá ali, ela não está ali trabalhando. A gente concordando ou não, deixa a cigana ler a sua mão. Tem crente com medo, né, Jade? Tem, muito crente com medo. A gente deu uma dica dessa e teve um pastor que falou pra Jade o quê, Jade? Mas a cigana não vai me rogar uma praga? Que praga, meu irmão. Gente, Jade quase Que voou. praga que pega em Jade crente. quase voou no pescoço Mas do não pastor. só esse pastor, mas né? muitas pessoas muita relatam gente acredita- isso. Aham. Muita gente tem sobre medo essa questão que a do cigana, misticismo, né? que a cigana tá ali na rua. Crentes, viu? Tem medo que a cigana vai jogar uma praga. Gente, não façam isso. Tratem bem. Criem um relacionamento ali com a cigana. Ela parou você para ler a mão. Dá uma dica que a gente dá, né? Ela tá precisando de um dinheiro ali. Deixa ela ler a sua mão. Paga para ela. Aí o pessoal tá assistindo vai falar, o missionário tá com heresia ali, alguma coisa. Não. Deixa ela falar o que ela quiser ali. Ela precisa do dinheiro. É Não uma fica forma que com ela tem de medo trabalhar, da né? cigana. Mas só que antes de você pagar, combina com ela. Fala, dona cigana, eu vou pagar para a senhora ler. Eu vou deixar a senhora ler minha mão, mas depois eu vou ler a sua, combinado? Se ela aceitar, provavelmente ela não vai aceitar, porque gente, as ciganas até isso, ó, elas respeitam. Ela tá parando uma pessoa aqui, outra ali, outra colar. Quando ela para e ela percebe que a gente não tem uma plaquinha escrita, olha, sou da Igreja Batista, sou crente, né? Ela não sabe que você é crente, né? Se ela parar você e pedir para ler a sua mão, né? Deixa ela ler, não trata mal, negocia com ela. Fala que você vai pagar e paga, viu? Porque você é crente tem que ter palavra. Aí deixa ela ler, né? Não trata mal não, deixa ela ler. Aí, né? Você vai pegar na mão, ela vai ler sua mão. Depois que ela lê, aí ela vai querer receber. Aí você vai falar, não, dona cigana, nós não combinamos que eu ia deixar a senhora ler, depois eu ia ler a sua e eu vou pagar. Aí ela mesmo contrariada, ela vai aceitar. Seja descontraído, não faz nada aquele negócio de crentão ali, cara fechada, não. Brinca com a cigana ali, fala, agora eu sei ler, sabia? Eu sou crente, aí eu sei ler a mão, eu sei ver o futuro também, sabia, dona cigana? Né? E a gente tem esse poder, Né? Vitória. A gente não fala de salvação, de ir pro céu, de Jesus, volta, é futuro. Aí você pega na mão da cigana ali, ó, segura, eu brinco, eu falo assim, ó, segura no pulso, assim, ó, que é para ela não fugir. Porque a cigana, né, ela respeita o crente. Quando ela percebe que você é crente, ela não vai querer nem ler sua mão. Mas aí você segura ela aqui, ó, e aí você começa a ler a mão dela. Aí você fala, olha, na cigana, eu tô vendo aqui na linha da sua mão, né, que esse caminho não é legal, né? Mas olha, a senhora tem que seguir esse outro caminho aqui. Dona cigana, eu tô vendo aqui, ó. Fecha os olhos assim e fala pra cigana que Deus está te mostrando, né? Ela vai ficar com medo de você. Ela vai começar a chorar, né, Jade? Sim, muitos relatos de Ela vai começar a chorar,
né? Fala para ela do amor de Jesus. Fala que nesse caminho aqui, ó, tem um homem maravilhoso esperando por ela. O nome dela é Jesus. Gente, você está mentindo falando isso? Não. Você está falando a verdade para ela ali, através da linha das mãos daquela cigana. Tudo isso para mostrar que Jesus a ama e que você a ama. Ao contrário das pessoas que tratam mal. As pessoas vê a cigana na rua, atravessa a rua, muda de calçada, né? Tratam mal. Tem crente, gente, que é todo cheio da salvação. Glória a Deus. Mas você não precisa ser arrogante. A cigana está parando um, parando o outro. Quando para o crente olha para aquela cigana, estufa o peito e fala, olha, o que você quer ler na minha mão? Não tem nada escrito aqui, vai caçar o que fazer. Perdeu a chance de evangelizar. Aí tem crente mais educado. Ele olha para aquela cigana e fala assim, olha, dona cigana, só quem sabe do meu futuro é Jesus, tá? Tá certo, é só Jesus que sabe. Mas você não precisa. E aí vai embora, né? Quer se desvencilhar da cigana. Mas você não precisa usar desses artifícios para se desvencilhar da cigana. Pelo contrário, faça algo ali que se aproxime dela. Pergunta onde ela mora, se ela mora de barraca, se ela mora em casa, onde é a comunidade dela. Fala que você vai lá, que você vai levar o seu pastor para orar por ela. Coloca os pastores lá na fogueira, viu? Né? Mas vai junto, irmão. Mas vai junto. Não é só o pastor. Vai junto, não é só para dar trabalho para os pastores, não. Mas a figura pastoral, né, é muito respeitada pelo povo cigano. Fala que você vai levar os ciganos, se ela quer um culto na casa dela, oração, uma campanha. Falar de campanha, os batistas não gostam muito, né? Mas vamos fazer uma campanha. Já pensou? Gente, os ciganos pedem para a gente fazer campanha na casa deles, na barraca. Qual o não cigano que abre a porta da sua casa para fazer uma campanha crentes? aí de um mês? Mal a gente consegue fazer um culto na casa de uma pessoa e o cigano não. Ele pede para você fazer uma campanha na casa dele. Olha só, que oportunidade de falar do amor de Deus. E também, Vitória, a gente se coloca à disposição, né? Como eu falei, como só tem eu e o Gilmar, para a gente dar treinamento, fazer a divulgação nas igrejas, ensinar como que a gente faz as abordagens, né? Legal. Nós temos uma apostila que, se alguém entrar em contato, a gente pode estar disponibilizando essa apostila, que tem bastante coisas pertinentes à cultura cigana e também como abordar, como evangelizar. Então, também tem toda essa parte. Então, a princípio é isso, é realmente conhecer, amar o povo e se disponibilizar. Não sei se vai entrar, né, gente, nessa parte. A gente tem a equipe, né, que a gente treina, né, a gente tem dado mentoreamento, sim, né, sim, que hoje a gente está espalhando pelo Brasil. Né? Quem quiser, entre em contato e vocês treinam. Sim. Hoje, eu e o Gilmar, a gente está mais à frente dessa questão de mentorear, capacitar, treinar as igrejas no Brasil, né? E os membros também. Então, por isso que a gente se coloca à disposição. Hoje, o nosso trabalho não é só em São Paulo, capital, onde nós moramos, né? Hoje, nós temos já trabalhos em outros estados e tem crescido a Missão Batista Cigana. A nossa intenção é ganhar a pátria, é o Brasil todo, né? Entre os ciganos não é diferente. Esse Brasil cigano, né? Brasil cigano, perfeito. Legal. Teve algum momento, assim, marcante que vocês conseguem mencionar nessa caminhada de evangelização dos povos Eu posso ciganos? contar a última? Que a gente passou A última já tá acabando? Não, a última que aconteceu. O Gilmar não quer ir embora, você tá vendo, né, Vitória? Participar de um podcast. O podcast vai ser até 3 horas da tarde. Gilmar, aí tem que ir embora. Então, eu vou contar a última que aconteceu agora. Quando a gente sai em promoção missionária, a gente gosta de ir para lugares estratégicos. E, graças a Deus, o pessoal da mobilização, por entender isso, eles sempre são mais maleáveis, né, amor? Para entender essa questão que a gente aproveita também, né? Pelos recursos financeiros, para que a gente possa alcançar onde tem mais ciganos. Então, o Nordeste, no geral, é a região que mais tem ciganos. Então, a gente já tem uns 4 anos que a gente tem evangelizado e feito promoção no Nordeste. Eu acho que por isso que tem crescido muito o trabalho. E esse ano a gente foi fazer promoção em Sergipe. Só que a gente, quando vai sair em promoção, a gente acaba estendendo. Tanto que a gente está desde o dia 28 de agosto fora de casa.
Eu estou no Rio de Janeiro, quero voltar para casa, mas ainda é só segunda-feira. Então tem que ser forte. Mas porque a gente acaba aproveitando os lugares serem mais perto, a gente faz a visita, e aí faz a mentoria presencial para as outras equipes que estão nos outros estados. E na Paraíba, a gente tem trabalhos lá nosso da Missão Batista Cigana. Então a gente iria aproveitar para estender até a Paraíba. Só que como esse ano teve o alcance de missões nacionais com a ênfase de alcançar os não alcançados, uma igreja de João Pessoa ficou sabendo que tinha um trabalho com ciganos, no caso nosso, e entrou em contato com a gente. Igreja Batista do Caminho, Pastor Nino. Isso aí pode falar tranquilo, já. Eu ia deixar você falar todos os nomes. Então, e aí entrou em contato com a gente, né, a promotora Berenice, perguntando que tem um cigano na igreja Batista do Caminho, que é evangélico já há muitos anos, da etnia que nós trabalhamos e que queria conhecer mais sobre a gente. E daí a gente começou esse relacionamento online até a promoção. E como a gente iria até a Paraíba, a gente falou, a gente pegou as datas que conciliasse ali, né? Que desse pra gente poder dar uma passada, pelo menos de uma semana em João Pessoa. E assim nós fizemos e fomos. Quando nós chegamos lá, eu não sei explicar para você, Vitória, o mover de Deus nesse sentido, porque até hoje nós estamos treinando e capacitando não ciganos para trabalhar com os ciganos. Por quê? É uma luta para que a gente consiga fazer com que o cigano entenda quem é Jesus, se converta para ele falar para o próprio povo. É um sonho de todo missionário transcultural, que o próprio povo evangelize o próprio povo, que é os missionários autóctones, né? Beleza. Só que eu achei, eu e o Gilmar, que a gente iria levantar pessoas não ciganas. E para nossa surpresa, um cigano, já evangélico há muitos anos, diácono inclusive dessa igreja, entra em contato com a gente querendo o nosso trabalho porque ele tem esse olhar para o povo dele. E aí quando nós chegamos lá, a gente viu o mover de Deus, foi maravilhoso o que nós falamos, e esse cigano, junto com a sua família, se disponibilizou a querer trabalhar, né, com os ciganos. E aí um detalhe, que é o nosso irmão Clóvis, e a esposa dele, a Laide, que nós já aprendemos a amar. Ele falou assim o seguinte para o Gilmar, que até dá vontade de chorar, sabe? Falar assim, olha, irmão Gilmar, eu quero aprender com você para ganhar o nosso povo para Jesus. Isso pra gente, os missionários e os missionários que vão nos ver e escutar, sabe que isso é o nosso auge. Chegar alguém do povo e falar assim, ó, eu quero ganhar o meu povo, eu tô com vocês, vamos juntos. Tanto que a gente foi até Sousa, que é a maior comunidade da América Latina, e esse cigano foi conosco, para você ver como o coração dele ardeu. Incrível. E aí a gente viu, nesses 5 dias, esse mover de Deus. Então esse cigano está pronto lá, nós já começamos essa parceria com eles, é o nosso braço agora em João Pessoa. Incrível. Da Missão Batista Cigana, a gente tem em Sousa e agora mais uma em João Pessoa. O ano que vem, início do ano que vem, a gente vai voltar para lá para continuar esse treinamento com ele, já a nível de evangelização, porque como que eu, não cigana, vou ensinar um cigano a evangelizar o cigano? É ele que tem que me ensinar. Então a gente vai fazer essa parceria, essa troca da gente explicar como funciona missões nacionais e ele explicar cada vez mais a cultura pra gente, né? E aí a gente tá com esse braço. Então, assim, teve muitas coisas ao longo desses 20 anos, mas essa eu acho que foi o nosso auge, que marcou mesmo. Deus levantar, e a gente tem orado por homens. Porque quase 100% das nosso trabalho entre os povos ciganos com os não ciganos são mulheres. Mulheres corajosas que têm aceitado o chamado. E a gente pede por homens, porque um homem faz toda a diferença numa cultura patriarcal que é com a comunidade cigana. Então um homem, para evangelizar um outro homem, é maravilhoso, e a gente sempre pediu, e Deus está fazendo a mais, está levantando os próprios homens ciganos. Tanto que em São Paulo, há 2 meses atrás, 2 ciganos desceram as águas. Quem viu, acompanha as nossas páginas, viu aí que a gente colocou, que é o nosso irmão Vando e o nosso irmão Tiago. Batismos de não, graças a Deus não, já tem muitos, né, amor? Mas se fossem os primeiros também, seria uma felicidade, porque a gente tá vendo os frutos, né? Eu achei que a gente nem ia ver esses frutos. Então, acho que de tudo, é isso que tem, assim, mais nos motivado. A gente tem visto a glória de Deus, é Deus levantar homens ciganos para ganhar os ciganos para Jesus. É maravilhoso. Incrível, nossa. Gente, eu tô em êxtase aqui vendo a minha esposa falar. Agora você fala do pastor Nino. Não, escuta, nos bastidores, eu entrego tudo, Jade. Nos bastidores, a Jade, Gilmar,
nesse podcast só você participa, tá? Porque você que gosta de falar e eu não gosto muito, porque Jade realmente... Ela aqui, ó, sem gostar de falar. Jade não gosta de filmagem, desses negócios. Hoje em dia a gente tá aparecendo mais no Instagram, porque a nossa filha, Ana Carolina, beijo, filha, né? Ela tá cuidando. É a nossa gerente, né? É a nossa de gerente mídias. de mídias. Olha como a gente tá ficando Tava chique. E nessas viagens, ela fica cobrando. Olha, façam filmagem. Como é que é o negócio? É vlog? Vlog. Fazer vlog, sei lá como que é. E a gente é analfabeto dessas questões, né? E ela, olha, faça um vídeo, manda e tal. Só que eu dirigindo e eu falo, Jade, filma. Jade não gosta dessas coisas, não sabe, não gosta de aparecer assim. E aqui eu tô em êxtase, vendo como ela tá tão descolada, falando em casa mesmo, né? Obrigado, viu, Vitória? Esse podcast aqui... Mas não é que pra gente, pra falar dos ciganos, eu amo falar do povo cigano. Então, pra mim, é fácil. Porque quando a gente ama, é fácil. E ela falando aqui com essa emoção, assim, traduz realmente o que nós estamos vivendo ao longo desses quase 20 anos, né? Traduz algo que a gente, assim, é a prova de que é Deus no controle de todas as coisas, que não somos nós, não é Gilmar e Jade, é o poder de Deus, é o evangelho chegando ao povo cigano, usando esses simples mortais aqui que improváveis, né, que se colocaram na presença de Deus, disponíveis, né, para Deus fazer o que Ele quer. Legal. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém, Vitória. E é legal porque hoje vocês falaram que vocês trabalham muito mais com a mentoria, né? Isso. Capacitando outras pessoas com a experiência que vocês tiveram ao longo de tantos anos de caminhada. Mas eu gostaria de saber qual é a maior necessidade hoje do povo cigano, da evangelização do povo cigano. Acho que vocês já deram até um spoiler. É o preconceito, né? Que a gente precisa mudar realmente a nossa mente e olhar diferente para esse povo. E como toda obra missionária, o que nós precisamos é de pessoas. Pessoas que queiram amar, pessoas que queiram evangelizar, pessoas que estejam dispostas a conhecer outras culturas, para que a gente possa alcançar os não alcançados. Então, ainda hoje, continua sendo pessoas. Acho que né, Gi? Eu também penso que conseguir pessoas é o nosso maior desafio, tendo em vista que a estimativa que tem 1.200.000 ciganos no Brasil, somando os ministérios interdenominacional que existem, né? A gente não passa de 20 ministérios evangelizando os ciganos no Brasil, e a gente que tem viajado para o Nordeste, é o segundo ano consecutivo que a gente viaja de carro para o Nordeste, né? Esse ano foi de São Paulo para Paraíba e agora já estamos no trajeto de volta, né? Falta só mais alguns dias para chegar em casa. O ano passado a gente saiu de São Paulo, Mato Grosso do Sul, aí de Mato Grosso do Sul, Goiás, chegamos na Paraíba e depois voltamos. Ou seja, foram 11.500 quilômetros, né? E viajando e passando, né? Nas comunidades ciganas, né? Em vários estados, várias cidades. E a gente vê a dimensão que menos de 20 ministérios não alcançam. Não alcançaram os ciganos. Então, o nosso maior desejo é que as pessoas, né? E como já mencionou, lá em Mateus 9, né? 35, a partir de 35, o nosso mestre nos ensina a pedir ao Senhor da Seara que envie mais obreiros, né? Porque os campos estão brancos, os campos ciganos estão brancos para a colheita. Olha a prova disso, um cigano lá em João Pessoa clamando para aprender, porque ele quer ganhar o próprio povo, né? E a gente vê, quando a gente chega nas comunidades ciganas, nós que por muitos anos nos esquecemos, excluímos, negligenciamos o povo cigano, quando a gente chega em uma comunidade cigana, a gente vê o desejo, a gente vê o brilho no olhar deles, o desejo de aprender sobre Deus, sobre Jesus. Os 2 ciganos que nós batizamos agora há menos de 3 meses, né? O Vando e o Tiago, todo dia eles estão ansiosos para a gente voltar logo, né? Porque eles querem estar com a gente e já
E acompanhando as nossas viagens, eles já falaram que o ano que vem eles querem viajar com a gente para pregar. Missionários. Cigano, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, a maior necessidade é que as pessoas queiram conhecer o povo cigano para fazer parte dessa equipe. E o nosso trabalho está expandindo, hein? Começou pequenininho ali em São Paulo. E hoje a gente já... Graças a Deus. É Deus mesmo. São Paulo, a gente está com a gente tem uma equipe em São Paulo, né? Que toma conta São equipe de voluntários? São radicais mais. São radicais mais pela junta. E aí tem os voluntários também, que não tem o radical, mas que estão com a gente também, né? Mas a maioria são todos radicais. Vamos entrar pro radical, né? De toda a equipe, eu acho que deve ter uns 2, 3 que não são. Os restantes, todos eles são radicais mais. E onde que a gente tem hoje esse trabalho? A gente começou o trabalho em São Paulo, onde a gente tem a nossa primeira tenda batista cigana de São Paulo, que já tem 14 anos. Aí a gente já expandiu para o Espírito Santo, onde a gente tem o pastor Laurindo e a Márcia. São Paulo é a Márcia. É a nossa missionária Márcia Freitas. Márcia Freitas. Nós temos 2 Márcias, né? Então, a Márcia Freitas, que é responsável pela nossa tenda hoje. Tudo que é a responsabilidade das pessoas irem visitar, conhecer o trabalho lá na tenda, é com ela. Então, ela é a nossa radical mais responsável pelo estado de São Paulo. Isso, a Márcia Freitas, responsável em São Paulo, e tem uma equipe, né, que ela mentoreia. Não dá para falar o nome de todas, né? Mas a gente tem uma equipe forte lá em São Paulo, e agora já com ciganos também, né, à frente, junto com elas lá. A gente tem o nosso casal, o pastor Laurindo e Márcia, no Espírito Santo, que vão inaugurar em breve a primeira tenda é de alvenaria, tá, gente? Mas o nome vai ser tenda, né? Por conta do nosso modelo que é em São Paulo, que em São Paulo eles moram em tendas ainda, né? Outras regiões moram em casas. Mas vai ser inaugurada a primeira tenda batista cigana do Espírito Santo, né? Talvez esse ano ainda, né? Nós estamos na expectativa, mas já está acontecendo os cultos lá, né? Legal. E o detalhe, o povo capixaba, a Convenção Batista, abraçaram capixaba, lá, né? O pessoal abraçou mesmo a causa, né? Então, os ciganos do Espírito Santo não vão escapar dos batistas, vão ser alcançados pelo Evangelho ali. Amém. E os ciganos estão junto em tudo que eles fazem. Inclusive, eles compraram essa propriedade com a ajuda dos batistas capixaba. E os ciganos também ofertaram. Coisa linda está acontecendo, gente. São Paulo, Espírito Santo, Bahia, treinamos um casal. Treinamos 3 casais na Bahia, né? 3 casais. E tem um cigano lá que a gente está acompanhando, né? Lá em Ibicuí, o Gu. Né? Inclusive, a gente tem que orar quero aproveitar e pedir oração pela Leila, a esposa do Gu. Né? Tá uma situação difícil no hospital, mas... Ela está internada. Mas Deus está no controle, né? São Paulo, Espírito Santo, Bahia. Agora 2 casais na Paraíba, um em Souza e outro em João Pessoa. Que é o Clóvis e a Laide. Né? E assim onde mais, Jade? Aí nós temos pontos. Sergipe. Sergipe, nós fizemos a promoção missionária e foi coisa fantástica lá. O pessoal abraçou a causa a ponto de darmos 2 treinamentos, né? Em Itabaianinha, lá com o pastor Gerson, que tem vários ciganos, não só em Itabaianinha, mas em outros municípios, que eles vão desenvolver o trabalho. E em Aracaju, a gente deu um treinamento para mais de 80 pessoas, já em parceria com a Convenção Batista Sergipana. Olha só o trabalho como está o pastor Neto, né? Que é o coordenador de missões do estado, que permitiu a gente realizar lá, e eles estão tentando levantar um casal para evangelizar, mas temos pessoas já lá treinadas para o trabalho. Glória a Deus. O negócio tem que crescer, né? A chapa está esquentando. Os ciganos do Brasil todo para Jesus. Amém. Olha, a gente está caminhando para o final do nosso podcast. É o momento que você fala assim, poxa, vai acabar. O Gilmar não queria que acabasse. O Gilmar não queria que acabasse, não. Se deixar aqui, meu irmão, eu falo aqui até... Também. Não, mas que é gostoso, né? É bom, né? A gente falar daquilo que a gente gosta. Batendo papo, conhecendo. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho agora de que maneira a igreja pode se envolver. A gente tem gente assistindo, então de que maneira as pessoas podem se envolver
com a evangelização do povo cigano, né? O que a gente pode fazer? É uma igreja? É uma pessoa? Pode falar, Gi. Pode falar? Pode. Olha, a primeira coisa, gente, a igreja precisa estar preparada para receber o povo cigano, seja na rua, ser abordado por uma cigana, né? Um cigano vendendo alguma coisa, né? O cigano chegar na sua igreja, a igreja precisa estar preparada para receber. A gente tem muito relato ruim de ciganos que chegaram. A gente está evangelizando cigano no campo. Ele muda de cidade, ele chega em uma... Gilmar Jadson da Batista. Eles veem uma igreja batista, quando chegam lá, não são bem recebidos, por conta ainda do preconceito. Então, a igreja precisa aprender, conhecer o povo. Para isso, nós estamos à disposição. Se tem cigano na sua cidade, próximo, ou mesmo que não tenha, você quer conhecer, pode entrar em contato aqui com Missões Nacionais, entrar em contato com a gente, que a gente vai dar treinamento, né, capacitação, para que estejam todos preparados para receber o povo cigano. Sim, e uma dica também que a gente dá para a igreja é que se tem um acampamento ou uma comunidade próxima e eles não entrarem em contato com a gente, mas eles já quiserem fazer essa primeira abordagem, eles podem ir. Mas desde que eles respeitem a cultura, procure o chefe daquele local, se apresente como igreja e aí eles podem desenvolver um trabalho. Mas, em todo caso, é melhor conhecer e nos procurar se assim eles quiserem. E estamos à disposição das igrejas. Amém. A gente precisa, né? A gente tem criado, né, ao longo dessa nossa caminhada, uma rede de intercessores, né? Talvez você não vá se envolver diretamente na evangelização ali em uma comunidade cigana, mas você pode se envolver através da intercessão, né? Se tornar nossos intercessores, né? Isso é muito importante. Pode procurar a gente para a gente colocar seu nome na lista ali de transmissão, para a gente estar mandando Também. notícias, pedidos de oração. Essa é uma outra forma. Então, se é de pessoas, a igreja pode se mobilizar para ir. Se é para orar, a gente também pode ofertar. Então, se as igrejas também quiserem, através do PAN, que é o nosso programa, né, de adoção missionária, quiserem nos adotar também para que levantemos, né, mais missionários para colocar no campo, então a igreja pode ficar à vontade, procurar a Junta de Missões Nacionais, tem um link lá de como fazer tudo direitinho, parceria da igreja ou individual. Então, também pode, através da oferta, segurar as nossas cordas para que a gente continue no campo missionário. Amém, amém. Olha, e agora, eu vou deixar vocês darem uma mensagem final, mas antes de vocês darem a mensagem final, a gente vai encerrar com a mensagem de vocês. Eu quero lembrar você que Missões Nacionais continua aí ativa nas redes sociais. E vocês têm rede social, inclusive, não tem? Temos. Tem da Missão Batista Cigana. De todas as nossas redes, tem de todas tudo, as tem rede social, temos. tem rede social. Então, quando vocês forem falar da mensagem final, já deixa o Instagram para todo mundo. Mas quero lembrar você que Missões Nacionais continua ativa nas redes sociais, contando e compartilhando o que Deus tem feito. Então, você pode fazer parte disso, ficar por dentro. Então, Instagram, Facebook, TikTok, X, canal do WhatsApp, tudo isso com muitas notícias do campo, para que você possa perceber e se lembrar que Deus tem feito grandes coisas e que você também deve e pode fazer e ser participante disso tudo, tá? Nosso canal também de Missões Nacionais, o podcast fica gravado, então você vai poder reassistir. Sei que muita gente não consegue acompanhar assim que sai, mas vai assistir depois, aproveita para compartilhar. Gente, o podcast tem muito, esse podcast está recheado de informação. Então, é um negócio que você vai poder usar para ensinar as pessoas sobre o povo cigano, reproduzir na sua igreja, botar o povo para assistir. Bota o povo para assistir. A gente precisa conhecer mais o povo cigano, conhecer mais sobre os povos não alcançados. Eles fazem parte do nosso Brasil, fazem parte da pátria que a gente quer alcançar para Cristo, tá? Então, esse é o recado que eu quero te dar. A gente vai se encontrar quando? Na próxima quarta-feira, às 15 horas, sempre nesse horário. Nesse mesmo lugarzinho, a gente se encontra, bate mais papo, conversa. Mas é isso, vou deixar então eles encerrarem o podcast com essa mensagem final e aí é com vocês. Poxa, Vitória, a gente que agradece, porque ao longo do nosso ministério a gente sempre pediu oportunidades como essa.
Porque para a gente poder evangelizar os povos não alcançados, a gente precisa ser lembrado e visto. Então, quando a gente tem essas oportunidades, seja no podcast, seja na rádio, seja nas igrejas, isso para a gente faz toda a diferença, porque as pessoas vão, puxa, tem um povo e a gente precisa olhar para esse povo. Então, oportunidades como essa, a gente sempre tem orado. E Deus tem nos honrado e dado essas oportunidades para a gente falar do povo cigano. E lá em São Paulo, que é o nosso projeto inicial, os ciganos eles falam algo que é muito interessante, que é amar o povo cigano. Então, para você conhecer, para você desenvolver qualquer ministério, para que você possa se envolver na obra missionária, você tem que amar primeiro. Então, eu quero sim terminar agradecendo e dizendo, ame o povo cigano. Conheça o povo cigano. Porque eu tenho certeza que a nossa visão diante de Cristo muda a partir daí. Amém. Tá bom? Eu quero minhas considerações finais, né? Tô emocionado ainda, gente, de participar desse podcast. Né? Gente, se envolvam na obra missionária, né? Mesmo com medo, como que a gente estava falando ali, Jade? O Gilmar chegou pra gente e falou assim, mas e como que as pessoas com medo vão fazer o trabalho? Eu falei, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. A gente vai com medo. Não tem um molde, né? Quando você pensa em se envolver na obra missionária e principalmente assistindo a esse podcast, seu coração deve estar ardendo por missões, querendo se envolver na obra missionária e quem sabe em meio aos povos ciganos. Mas sempre vem aquele medo que eu tive e que Jade teve. E o medo é um termômetro, né, que nos controla, mas também o medo exagerado nos trava. Então, eu quero dizer para você que tem o desejo de se envolver em missões. Vai com medo mesmo, porque Deus é quem cuida de nós em cada detalhe. Ele não deixa faltar nada, né? Ele quem capacita. Os batistas cuidam da gente em cada detalhe. Né? Somos muito gratos aos batistas brasileiros que têm segurado as cordas da intercessão, né? Do sustento através do PAN, cuidando mesmo de todos os detalhes. Então, gente, se envolvam na obra missionária, em especial com o nosso querido povo cigano. Ame o povo cigano em nome de Jesus, para que naquele grande e glorioso dia, onde todos estaremos lá diante do trono, diante do Cordeiro, né? Que ali estarão todos os povos de todas as tribos, línguas e nações, o nosso querido povo cigano esteja lá conosco. Vai estar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por esse tempo, por vocês dedicarem aqui nessa correria que é voltar agora para São Paulo. Mas que Deus abençoe vocês. Vitória. Voltem mais vezes, tem que voltar mais vezes agora no podcast. Só você chamar, tirando que o Gilmar vai gostar de voltar. E a você que está nos acompanhando, muito obrigada, que Deus te abençoe. E a gente se vê então na próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.